Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, um oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. Estamos aqui nos estúdios da Folha FM com os jornalistas Aloísio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto e agora sentado aqui diante de mim, o meu querido e admirado professor Fernando Silveira, que não gosta de ser chamado de senhor. Que é um absurdo, isso é um absurdo. Bom dia, Fernando, olha, prazer em vê-lo. A alegria toda minha. Olha, eu tomei um banho de inteligência nesse debate, que eu tive a oportunidade de ouvir, não, de escutar, né? Com muita atenção, não apenas ouvi, não, eu escutei, porque eu aprendi muito. E eu estou precisando aprender. E hoje eu senti, com clareza ática, que, na verdade, Nietzsche tinha razão quando dizia, sobretudo quando eu vi esses jovens aqui admiráveis, né? E um amigo aqui que permanece jovem, né? Que é preferível a mocidade sem beleza do que a beleza sem mocidade. Eu vi isso nitidamente. Olha que jovens brilhantes, que jovens brilhantes. Né? Eu acho, né, que até a minha geração, né, está se distanciando, né, fortemente. Né? Isso é terrível, dos novos dias. Não? Há alguma coisa que nos espanta, mas há alguma coisa boa. Não? E a coisa boa é a inteligência dos jovens. Não? É o sentido que o jovem devota à liberdade. Parece que a todo momento, não? Os jovens estão dizendo assim, estão lembrando de um poeta brasileiro que dizia, né, liberdade, ideal, utopia, o que importa? Eu quero viver se esse ideal é vivo, eu quero morrer se essa utopia é morta. Então eu vejo isso, que o jovem hoje, né, é veemente. O jovem hoje, né, está agarrado mais que tudo a exegoria. Né? Quando na Grécia Antiga, né, determinadas pessoas que raciocinavam, né, passaram a não ter medo de dizer o que pensava, porque antes não era assim. É a democracia, não, professor? A exegoria, por exemplo, quer dizer, a criação da democracia, a exegoria, é, na verdade, a criação da verdadeira democracia, em que o cidadão fala sem medo, né? Fala sem medo. Né? E eu vejo o jovem falando sem medo. E isso me dá, sem dúvida alguma, uma alegria imensa. Né? E outra coisa, o jovem está sentindo também. Mas a minha neta, uma vez assim, vovô, ela com 15 aninhos, agora ela vai passar um ano na Bélgica. Ela disse assim, vovô, então, eu não acredito em verdades, né, absolutas, não. Então, eu digo, olha, seu avô também. Então, seu avô. Então, eu sou um defensor ardoroso da tópica de Aristóteles. Né? O contrário da verdade não é mentira, pode ser uma outra verdade, daí, né, o silogismo dialético, né, é aquilo que se pensa que é verdade, mas não é aquilo que diz o silogismo apodíquico, não, é a verdade insofismável, não. Eu defendo ardorosamente o silogismo dialético. Então, a nossa verdade é precária. Nós precisamos, né, descobrir o outro, entender o outro,
tá? E emitir a nossa opinião sem medo, mas respeitando o outro e achando que a minha verdade. Tá? Será que é verdade mesmo a minha verdade? Eu li uma vez que aquele cidadão que acredita na verdade absoluta é um dos grandes mentirosos. Você não acha também, não? Sem dúvida alguma. Não? Sem dúvida A alguma. verdade absoluta É uma imbecilidade. A verdade absoluta, para mim, é uma imbecilidade. Professor, eu fiquei satisfeito que o senhor falou é preferível jovem sem beleza, ponto para Arnaldo. Então eu fiquei. Para mim, o negócio está. E até porque eu não sou mais tão jovem assim, né? Arnaldo aqui é o mais jovem. Não, mas você é jovem, vocês são muito jovens. Não, mas é. Mas isso é grande. Eu falei que o senhor falou, não vou perder essa. Mas é. Agora vou dizer aqui. É preferível, de fato, a mocidade sem beleza do que a beleza sem mocidade. Agora, quando eu me vejo no espelho, eu acho que isso está errado. Mas, professor... Porque eu me acho... Olha, gozação, eu me acho um cara profundamente bonito. Mas minha neta diz, vovô, o senhor é horroroso. Isso é horroroso. Está bem. Você, falei para você, não tem senso estético. Professor, qual é o segredo para chegar a 90 anos assim, em busca dessas buscas de, você falou, a verdade e tal, isso motiva muito, geralmente o jovem, em determinada época da vida, está formando consciência crítica. Como fazer para chegar a 90 anos com essa mesma inquietude, como o senhor? Olha, aprendi com isso com Hervé Salgado Rodrigues e talvez também com o seu pai. Eu vi uma vez disse o seguinte: eu gosto de gente. Então, eu estou repetindo, isso é de Hervé Salgado Rodrigues, né? E acompanhado pelo seu pai, né? Onde nós tomávamos sempre uma bebidinha após sair da notícia, do jornal A Notícia de Hervé. Então, é quando se ama o semelhante, e nisso João Evangelista tem muita razão quando diz: aquele que não ama o próximo que vê, como poderá amar a Deus que não vê? Você tem medo do inferno, tem medo de não, você é bonzinho por causa do inferno. Isso é um horror, porque o cidadão se torna pior ainda, porque por medo do inferno, não. A gente tem que amar o outro por amor ao outro. Isso aí me parece que é de milhões numa linha cristã. Não? É amar o outro. É amar o outro. É com isso. Tá? É com isso que nos dá tranquilidade. Eu, por exemplo, estou vivendo um drama tremendo. A minha esposa não está bem. Hoje eu não dormi. Passei a noite toda que ela não dormiu. Tá? Nós estamos... Uma vez eu estava muito triste. Eu disse: olha, Ruth, você não deve ficar triste, não. Olha aí, os seus netos, os seus filhos ao seu lado. Tá? Você é amada. Você é amada. Mas muito bem. Então eu acho que essa graça de Deus, e acho isso, eu, apesar de ser brincalhão e na minha mocidade altamente mulherengo, não? Lamentavelmente, na mocidade. O senhor? Na mocidade. Que isso? Logo o senhor? Na mocidade. Eu não sei se você injúria calúnia de difamação, o Rafael. Isso não é verdade. Mas isso, na mocidade. Porque tinha... Eu tinha um programa na TV Rio, né? Era editor de uma revista em Copacabana, a revista Beira-Mar. Então, eu me achava o tal. Editor, então podia colocar a moça bonita da capa. Né? E eu me achava o tal. E todos aqueles valores que aqueles valores que eu saí de Campos com ele, que eu fui para o Rio em 49. Né? No Rio em 49. Eu trabalhava aqui
no Monitor Campista, fui no Rio em 49 e passei a trabalhar no Radical. 49, 50 eu servi o Exército, 51 eu fui para o Diário Carioca e cobri uma greve dos marítimos no Diário Carioca em 1953. Eu fui para o Diário Carioca em 51. Em 53, e vi que os marítimos, os grevistas, tinham razão. Tinham razão. E Paulistano, não, meu querido amigo Paulistano, Luiz Paulistano, foi o homem que trouxe para o Brasil sublide, né? Uhum. O Paulistano disse: Fernando, você está fazendo o jogo dessa gente aí horrorosa que está fazendo greve. Eu digo: não, Paulistano, é verdade mesmo, eles estão comendo muito mal, uma coisa horrível. Eu passei lá, eu passei alguns dias com ele lá, essa reportagem é verdade. É verdade. Ele disse: olha, você pode perder o seu emprego, muda essa história. Eu mudei, precisava daquele dinheiro, mudei, foi muito triste para um amarelinho tomar um chopinho, comer uma pizza. Encontrei lá o Rui Santa Cruz. O Rui virou para mim e disse: Fernando, você está tão triste hoje, você que brinca tanto, o que está acontecendo? Então eu contei a história para ele. Eu disse: Fernando, larga o Diário Carioca, vem para o Popular. Você tem essa matéria aí? Eu escutei. Aí eu mostrei. O titular da matéria, se não me engano, Ilegal é a fome que os marítimos passam a bordo. E foi manchete do Popular. Eu saí do Diário Carioca. Fui para o Popular, que era um jornal getulista. A Última Hora e o Popular eram os dois jornais getulistas, foram os dois primeiros jornais no Brasil a cores, né? A Última Hora e o Popular. Eu fiquei lá no Popular, mas muito bem. E a grande verdade é que esses marítimos, eu fiquei com pena desses marítimos. Foi um ato de bondade. Foi um ato de bondade. Eu demonstrei ali, naquele momento, que, de fato, eu amava o meu semelhante. Em decorrência desse amor ao semelhante. A gostar de gente, como dizia Hervé Salgado Rodrigues, né? Gostar de gente, né? Que me parece que me fez chegar a fazer 90 anos. Então, me parece, professor, que é isso. O senhor falou no começo da explanação do senhor sobre liberdade, os jovens se expressarem. E nós vivemos um período de transição para um conservadorismo no país, e algumas pessoas chegam a dizer que não houve uma ditadura militar no Brasil. O senhor, como na área de jurista, mas também na área de direito, mas também na área do jornalismo, como o senhor relatou aqui agora, foi uma testemunha desse período que para alguns é ditadura, para outros seria um regime militar. Qual foi a experiência do senhor com esse período de 68 em diante aqui no Brasil, até redemocratização nos anos 80? Olha, eu voltei para Campos em 61. Então, eu vivi esse período fora da parte onde ele... Do burburinho. Do burburinho. Estava aqui em Campos. Eu gostaria de dizer uma coisa. Uma das pessoas aqui em Campos que se posicionaram contra a tortura nesse período fui eu. Eu escrevi um conto em que eu denunciei a tortura. Acho a tortura algo abominável. Algo abominável. Todavia, me parece que era um grupo, né, pequeno nas unidades militares. Era um grupo pequeno. Por que eu acho isso? Que se nós compararmos
O Hélio Gaspar ele chama de tigrada, né, professor? Tigrada. Os torturadores, né? Sem dúvida alguma. Tigrada, é o termo que se usava, né? Sem dúvida alguma. Mas muito bem. Mas eu acho que era um grupo pequeno. Não era a maioria dos componentes das Forças Armadas brasileiras, a maioria também abominava a tortura. Eu me sinto à vontade em dizer isso, porque nesse período, tá, eu descobri uma coisa, tá, que no Chile morreram, desapareceram, foram mortos mais de 9.000 pessoas. No Chile. Na Chile tem uma população muito menor do que o Brasil. No Brasil. Na Argentina também. Na Argentina foi um horror. E no Brasil, não. Entre mortos e desaparecidos aqui, em torno de 400 e poucas pessoas. A diferença fortíssima. Mas muito bem. Nesse período, o general Mário Barreto França, que eu prefaciei um livro dele, Sou Peregrino no Mundo, general, ele me convidou para criar um ginásio em Morro do Coco. Tá? E ele disse, olha, o senhor Antônio Ferreira de Araújo está pedindo que eu crie um ginásio da SENEC em Morro do Coco. E você queria me ajudar e criei esse ginásio. Olha, esse ginásio comercial, esse ginásio que eu criei em Morro do Coco, tá? Nós tivemos liberdade plena. E eu criei uma escola normal lá também, tá? Que levava em conta a ruralidade. Liberdade plena naquele período. Até tinha um grupo que dizia, você não tem medo de ser caçado, não? Não tem medo de ser caçado. Mas liberdade plena. Liberdade plena. Tá? Então, eu conheci pessoas das Forças Armadas admiráveis. Conheci pessoas das Forças Armadas brasileiras admiráveis. Nacionalistas que amavam apaixonadamente o Brasil. Então, eu fiz, inclusive, um curso, fui orador da turma, tá? Um curso de pós-graduação, tá? Na área militar. Tá? Eu fiz. Tá? Agora, eu sempre me posicionei contra a violência. Eu acho que a violência é algo imbecil. Né? Algo imbecil. Vou dar aqui um exemplo. Um dos meus maiores amigos no Rio de Janeiro, que no período que eu morei no Rio de Janeiro, que atuei, Luiz Antônio Pimentel, era comunista, era o meu maior amigo, e comunista. Né? Eu que sou anticomunista, meu maior amigo era comunista. Foi o homem que trouxe para o Brasil o haikai, que é o menor poema canônico do mundo. Japonês, né? Japonês. Que muita gente pensa aí que foi Guilherme de Figueiredo, mas não. Luiz Antônio Pimentel, que aprendeu a fazer haikai, tá? No Japão, porque ele, fugindo da polícia na ditadura Vargas, tá? Ele não sabia onde entrar, entrou para uma embaixada japonesa e no Japão, ele que era professor de desenho aqui no Brasil, se torna jornalista e locutor da Rádio de Tóquio. Luiz Antônio Pimentel. E foi o homem que trouxe o haikai para o Brasil, porque o Guilherme Figueiredo aprendeu a fazer haikai em Paris. E Luiz Antônio Pimentel no Japão. E ele, uma vez, ele me explicou o que era um haikai de uma maneira engraçadíssima. Porque o haikai são 3 versos apenas. Uma redondilha menor, uma maior e outra menor. E ele está me explicando o que é um haikai. O que é o haikai? É o cintilar das estrelas num pingo de orvalho. Esse cara espetacular. Espetacular. Guilherme Figueiredo, que o senhor
se refere, grande intelectual, era irmão do presidente Figueiredo, João Figueiredo. Da Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida. Perdão. Guilherme, o grande poeta Guilherme de Almeida. São os 90 anos. Mas tá perdoado. Pimentel trouxe também para o Brasil, tá? Além do haikai, tá? A tanka, que é outro tipo de poesia japonesa. Esse cara é espetacular, morreu com 103 anos. Professor, a pergunta do Arnaldo, o senhor, em relação à ditadura, o senhor acha que ela de fato existiu? Olha, esse período de... Ele usa 68 porque ele está falando do AI-5, mas o período é 64 a 85. 64, Olha, a ditadura, eu acho que... Olha, é uma questão de nome. Eu vou entrar, mas eu gostaria só de dizer uma coisinha do Pimentel aqui sobre a tanka, que eu acho muito bonito, e vou responder isso. A tanka de Luiz Antônio Pimentel. Na tarde sonolenta, o fujiçan se erguia por entre o quimono macio das nuvens, impávido como um seio virgem, para receber os últimos beijos do sol ardente que morria. Isso é Luiz Antônio Pimentel. Mas voltando, era o meu maior amigo comunista, tá? E eu anticomunista. Porque eu respeito o outro. E amo o outro. Aliás, eu fui muito... A minha última reportagem que eu escrevi no Rio de Janeiro foi sobre São Charbel Macluf. São Charbel Macluf, que era um cristão altamente preocupado em se viver o cristianismo. Quem falou São Charbel aqui foi Dorifan, que é libanês, né? É libanês, maronita, inclusive. Sim, maronita. Libanês é maronita, é católico maronita. Cristão maronita. Cristão maronita, católico maronita, porque eles seguem o Papa também. Mas voltando... A ditadura. A ditadura. Foi uma ditadura, um governo de força. Né? E foi esse governo de força. Houve em todos os governos de força exageros, houve exageros. Né? Mas me deixaram, por exemplo, falar, eu no Jornal Notícias, eu falei, não aconteceu nada comigo. Né? Agora, é bom que a gente... Eu gostaria de fazer uma observação. O movimento militar de 64 aconteceu por quê? João Goulart, que eu conheci de perto. João Goulart, porque eu era de um jornal getulista, popular, e João Goulart isso foi exatamente no período que Getúlio era presidente do Brasil, eleito. Isso em 1953 e 54, foram os 2 anos que eu estive no Popular. Eu conheci de perto o João Goulart. E criatura boa, sem dúvida alguma, mas um proprietário, um cara generoso, etc., mas um cidadão que fazia coisas inexplicáveis. Houve uma greve mas antes disso, na greve dos marítimos, que eu tomei uma posição ao lado dos marítimos, né? Nessa greve, o João Goulart exagerou, né? Porque um grupo da esquerda exacerbada queria mais dinheiro ainda, eles ganharam, começaram a receber mais, começaram a se alimentar melhor, e eu ajudei nisso com a minha reportagem. Tá? Ilegal é a fome que os marítimos passam a bordo. Mas acontece que aí um grupo da esquerda exacerbada, tá? Começou querendo... Era uma briga, não queria resolver o problema. Queria aumentar violentamente o salário e o João Goulart tomou posição ao lado desse pessoal. Getúlio foi obrigado
foi obrigado a tirar o João Goulart como ministro do Trabalho. Tirou e a turma estava partindo para a violência. Getúlio mandou descer o pau naquele grupo. E eu não estava sabendo disso. Né? Eu tive que sair pelo telhado para não apanhar. Saí pelo telhado. Mas então, Jango era assim. E ele, como presidente, houve uma greve de sargentos contra a oficialidade. Ele foi e discursou ao lado dos sargentos. Ele se discursou ao lado dos sargentos. O que ele queria? Ele ficou acenando lenço vermelho para vaca brava. Então ele fez tudo para acontecer o que ocorreu. Para os militares, a apoio dele à greve de sargentos é um encorajamento do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, à insubordinação militar. Então, aquilo foi realmente um episódio... Então ele criou tudo, ele acenou lenço vermelho para vaca brava. Mas, professor, Arnaldo perguntou sobre a ditadura militar. O senhor viveu também na rua aí a ditadura Vargas. Porque no Brasil... Vargas eu estava em Campos Araguminentos. Sim, mas eu sou enfim, Estado Novo. Estado Novo. As duas torturaram, as duas mataram. E no Brasil, por causa do CLT, Vargas virou um ícone da esquerda. Então, no Brasil você tem ditadores de estimação. A esquerda fala da militar, de 64 a 85, e a direita fala da ditadura Vargas. Quando muda-se o traço ideológico, mas é só a mesma coisa, né? Olha, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Regime de força, como o senhor falou. Regime de força. Regime de força. E há um detalhe. No regime de força há o entre-devorar. Quem está no comando tem medo daquele que está... Foi o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Na União Soviética, eles se entrematando. Nós vimos isso na União Soviética. Porque muita gente diz aí que foi a esquerda que deu, a esquerda exacerbada, que derrubou o czarismo. Foi o Partido Trabalhista Russo, né? E que pegou lá o czar e disse assim, olha, fica lá na sua fazenda, quietinho lá, você não é mais. Não. Agora é uma república. Mas caiu na asneira de colocar o Lenin, tá, como para ajudá-lo. A primeira coisa que Lenin fez foi trair. Foi trair o cara que colocou. Tá? E mandou matar o czar. E mataram o czar. A família toda. Do czar, a família toda. Inclusive além do czar e da família toda, o cozinheiro do czar não tinha nada com isso. Uma senhora que fazia os vestidos da czarina. A modista da czarina. Tem um detalhe interessante, professor. Doutor não, pegou esse dele, professor. Professor. Eu não sou doutor, sou apenas um mestrezinho, né, em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e pós-graduado. Modéstia é um problema. Modéstia é uma das características mais marcantes da minha impressionante personalidade. Dizia um amigo meu que era muito modesto. Ele só é modesto em relação à beleza. Mas só é modesto em relação à beleza. Não, e a elegância também. Eu tenho a beleza de Apolo e a elegância de Dionísio. Exatamente. Eu não abro mão disso. Mas alguns, hoje em dia, na época não, mas alguns participantes do movimento revolucionário de 64, 65, 68, eu posso citar alguns nomes, o próprio Fernando Gabeira, a Vera Silva, que foi uma pessoa ícone, né? Que foi aquela que estava na cadeira de roda, naquela famosa foto ela, com o Dirceu. Com o Dirceu, e tá ali o Gabeira está embaixo também. Trocados pelo embaixador americano. Exatamente. A Vera Silvia Magalhães,
ela dizia e diz, já agora não faleceu há alguns anos atrás, mas ela dizia, e o Gabeira diz até hoje, que o movimento revolucionário não estava buscando a democracia, eles estavam buscando a ditadura do proletariado. A ditadura de esquerda exacerbada. Né? Isso que diz o Gabeira. Não, Todos eles. Todos eles. Todos eles dizem. Não há um documento, não há não existe um documento de todo que foi apreendido pelos militares, que não foi destruído, que os historiadores tiveram acesso, não há um documento de nenhum grupo de enfrentamento armado à ditadura militar que não falasse outra coisa que não a instalação de uma ditadura do proletariado. Uhum. Mudava a referência. Há quem quisesse ao molde stalinista, há quem quisesse ao molde chinês, maoísta, até quem quisesse, como PCdoB, na Guerrilha do Araguaia, o referencial albanês. Albanês, mas todas elas eram... muitos com uma certa inspiração também em Cuba, né? Em Fidel. Cuba também, sim, Cuba. Che. Porque Cuba era uma reprodução caribenha do modelo stalinista, né? O maoísmo tinha uma diferença, era mais rural. E a Albânia, é difícil saber o que a Albânia seria, mas enfim. A Guerrilha do Araguaia, por exemplo, para quem conhece o José Genuíno, que foi deputado do PT preso no Mensalão, ele era da Guerrilha do Araguaia, sobreviveu, e eles brigavam pelo modelo albanês, que seria seria a Canaã do Brasil, seria o modelo albanês aqui instalado. Uhum. Mas enfim, também não justifica também o que foi feito com eles, que a Guerrilha do Araguaia também, eles... Janino deu sorte que isso é na primeira leva, né? Porque o próprio Gaspari narra isso no livro, depois daquilo foi uma chacina, né? Sem dúvida. Bom, deixa eu... Agora, eu sou bem suspeito, hein? Eu sou da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, fui orador, inclusive, da minha turma. Então, quer dizer, agora, eu vejo isso, tá? Por exemplo, eles queriam, na verdade, era uma ditadura de esquerda violenta. E o que me parece, todas essas ditaduras, tá, terminam se distanciando dos pobres. Quer dizer, um grupinho, tá, assume o governo e não quer deixar o governo, não. Fica lá, quer que o filho continue. Tá? Coreia do Norte, né? A ditadura... um grande exemplo. É uma oligárquica, né? Ela passa de pai para filho. Pai para filho, então é um grupinho. Bom, os comunistas que foram a União Soviética na época, tá? Foram e saíram de lá anticomunistas. Tá? Saíram anticomunistas, uma coisa muito séria. Tá? Porque viram que o Lenin o Lenin estava esquecido dos seus ideais, estava empenhado no pan-eslavismo, né? E que depois isso ia ganhar proporções ciclópicas, né? Em todo o longo, né? Da jornada comunista. Né? Ele foi casa de braço entre Stalin, os Trotsky e o Stalin, né? O Trotsky queria expandir o comunismo pelo mundo, o Stalin queria se fechar na União Soviética. Porque ele era pan-eslavista. Ele estava preocupado com o poder do povo eslavo. Isso que ele estava preocupado. Era uma mentira. Então essa esquerda exacerbada, tá? No fundo, no meu entendimento, é uma grande mentira. Bom, são 8h25, agora vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos, inclusive, para fazer um encerramento da entrevista com o professor Fernando Silveira, com o nosso querido Rafael Crespo, e já voltaremos. É um pequeno intervalo. Fique conosco.